Você não começa a afundar quando sai do barco. Você começa a afundar quando tira os olhos de Jesus. Talvez hoje você esteja assim, caminhando, mas cansado, crendo, mas com medo, tentando seguir em frente, enquanto tudo ao seu redor parece vento forte e ondas altas. Há momentos em que a vida nos coloca no meio de uma tempestade que não escolhemos. Momentos em que obedecemos, seguimos em frente, e ainda assim, o medo chega. E é exatamente nesse lugar, entre a fé e o medo, que essa história acontece. A Bíblia diz em Mateus capítulo 14, que depois de alimentar a multidão, Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco e seguir adiante. Eles estavam obedecendo. Mesmo assim, o vento se tornou contrário. A noite caiu, e o barco começou a ser sacudido pelas ondas. A palavra diz que na quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar, e quando os discípulos o viram, ficaram aterrorizados. A Bíblia diz que eles clamaram, "É um fantasma", e gritaram de medo, mas Jesus imediatamente respondeu, "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Pedro então faz algo que muda tudo. Ele olha para Jesus e diz, "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas." E Jesus responde com apenas uma palavra, "Vem." Pedro sai do barco. Ele pisa onde ninguém pisa. Ele caminha onde ninguém caminha. Enquanto seus olhos estão em Jesus, ele anda. Mas então, ele sente o vento. Ele vê as ondas. E a Bíblia diz, começando a afundar, clamou dizendo, "Senhor, salva-me." Sair do barco é obedecer mesmo sem garantias. É confiar sem controlar. É andar quando tudo dentro de você pede para voltar. Pedro não afundou porque saiu do barco. Ele afundou porque olhou para as circunstâncias. Enquanto ele olhava para Jesus, o impossível se tornava possível. Quando ele olhou para o medo, a fé perdeu força. Quantas vezes acontece o mesmo conosco? Começamos confiando, mas depois olhamos para o diagnóstico, para o dinheiro, para o passado, para o cansaço, e começamos a afundar. Se essa mensagem está falando com você, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Assim você continua recebendo palavras que fortalecem sua fé, especialmente nos dias difíceis. Talvez hoje você esteja exatamente como Pedro, tentando andar, tentando confiar, mas se sentindo cansado, sobrecarregado e sem forças. Foi por isso que nasceu o devocional 21 dias descansando na palavra. Ele não foi criado para pessoas fortes, mas para pessoas cansadas, para quem precisa reaprender a descansar em Deus todos os dias. Se você sente que precisa de direção, constância e paz, o link está na descrição. Conheça o devocional e caminhe, dia após dia, mais perto de Jesus. A Bíblia diz que no momento em que Pedro clama, Jesus imediatamente estende a mão. Ele não espera Pedro se explicar. Ele não deixa Pedro afundar completamente. Ele salva primeiro. E só depois diz, "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Jesus não abandona quem tropeça tentando obedecer. Ele ergue, ele sustenta, ele caminha de volta com você até o barco. E quando Jesus entra no barco, o vento se acalma. Talvez você tenha afundado, mas você não foi abandonado. A mesma mão que levantou Pedro continua estendida hoje. Não desista porque o vento ficou forte. Não volte para o medo porque a fé foi testada. Jesus ainda diz, "Sou eu, não temas." Senhor Jesus, há dias em que o vento é forte demais. Há momentos em que tentamos andar, mas o medo fala mais alto. Hoje nós escolhemos levantar os olhos novamente para Ti. Segura nossa mão, renova nossa fé, acalma a tempestade dentro de nós, ensina-nos a descansar na Tua palavra,
a confiar mesmo quando não entendemos e a caminhar contigo passo a passo. Nós entregamos o medo, o cansaço e a ansiedade e recebemos tua paz. Em nome de Jesus. Amém.